pequeno José Maria Julián Escrivá de Balaguer caminhava pelas ruas geladas de Barbastro, quando, de repente, seus olhos de criança se detiveram numa imagem que nunca mais esqueceria. A neve, ainda intocada, exibia marcas nítidas de pés descalços. Eram as pegadas silenciosas de um frade carmelita que, mesmo sob o frio intenso, atravessava o inverno com a alma acesa pelo amor de Deus. José Maria não entendia bem o que via, mas algo dentro dele se inflamou. Aquelas marcas brancas, silenciosas, penetraram fundo no seu coração como uma pergunta muda de Deus. Estás disposto a seguir-me com tudo? Nenhuma palavra foi dita naquela cena, mas toda a vida dele se decidiu ali. Desde muito novo, José Maria tinha sensibilidade para o sagrado. Não era um menino extraordinário aos olhos do mundo, mas seu coração era como terra boa, onde Deus já semeava silenciosamente. Na convivência com os pais, especialmente com a ternura da mãe, Dolores, e o exemplo justo e honesto do pai, José, aprendeu a orar, a respeitar, a perceber Deus nas pequenas coisas. Enquanto outras crianças se distraíam nos jogos, ele frequentemente recolhia-se em silêncio, atraído pelo mistério da presença divina que sentia ao seu redor. Ainda não sabia que um dia milhões de pessoas também seriam atraídas por esse mesmo mistério através dele. Naquele dia das pegadas, porém, algo mudou. Deus começava a escrever uma história nova com a vida daquele menino. Não uma história fácil ou isenta de dor, mas uma jornada de obediência e entrega que transformaria o mundo. E tudo começava com um gesto mudo, um homem descalço, no frio, deixando rastro de santidade. O menino José Maria jamais esqueceria. O Espírito Santo havia sussurrado, e ele, sem entender tudo, começava a dizer sim. A infância de José Maria foi marcada por um ambiente de fé viva, oração constante e uma nobreza interior que vinha de casa. Nascido em uma família profundamente cristã, aprendeu desde cedo que a fé não era apenas uma devoção dominical, mas uma forma de viver, amar e sofrer. Seu pai, José Escrivá, era comerciante e homem íntegro, daqueles que preferem perder tudo a faltar com a honestidade. Sua mãe, Dolores Albás, era o coração orante da família, e com ela os filhos aprenderam a rezar o terço, a participar da missa e a confiar em Deus nos pequenos gestos do cotidiano. A casa, ainda que simples, era uma escola de virtudes silenciosas. Mas não demorou para que aquela infância tranquila fosse atingida por uma prova dura: a falência do pai. Uma ruína econômica inesperada, consequência da instabilidade política e social da Espanha, forçou a família a deixar Barbastro e recomeçar em Logrônio. A mudança foi mais que geográfica. Representou para José Maria um abalo na estrutura de segurança e previsibilidade que toda criança precisa. Seu pai, até então um pilar de estabilidade, passou a ser visto enfrentando humilhações, renúncias, silêncio dolorido. No entanto, foi ali, nesse cenário de perda e recomeço, que José Maria conheceu o verdadeiro valor do testemunho cristão. O menino, já atento às coisas de Deus, observava o pai manter a dignidade mesmo diante da miséria. José Escrivá, mesmo desempregado, nunca se queixava de Deus, nunca se deixava consumir pelo ressentimento. Ao contrário, ensinava os filhos a verem a vida com olhos de fé, repetindo que a honra e a confiança valiam mais que qualquer bem material. E foi exatamente nesse contexto que José Maria começou a sentir a fé crescer como algo real, palpável, forte o bastante para sustentar uma família inteira em meio à desolação. Aquilo que vira um dia nas pegadas do Carmelita, agora via dentro da própria casa. A santidade escondida, o sofrimento abraçado com amor, a esperança que não se apaga. Foi também nesse tempo, durante a adolescência em Logrônio, que José Maria começou a rezar com mais intensidade, pedindo a Deus que lhe mostrasse o que queria dele. Havia dentro do seu coração um desejo inquieto de servir, de fazer algo grande, mas não sabia o quê. Seu olhar se tornava mais sério, seu silêncio mais orante. Deus o preparava no escondimento, como fez com Moisés no deserto e com Davi entre as ovelhas. E como está escrito,
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmos capítulo 23, versículo 4. Assim, a fé herdada dos pais começava a se tornar fé assumida, provada e amadurecida em sua própria alma. À medida que amadurecia, José Maria sentia em sua alma uma inquietação que o diferenciava dos colegas. Não era inquietação de ambição, mas de entrega. Ao observar os sofrimentos da família e a dignidade do pai diante da adversidade, seu coração se tornava cada vez mais dócil à vontade de Deus. Em Logrônio, ao contemplar as chagas de Cristo representadas numa imagem de um convento próximo, a antiga impressão das pegadas na neve reacendeu com força. Era como se Jesus o chamasse com um olhar silencioso, pedindo-lhe uma vida toda dedicada ao serviço do céu. Ali, diante daquele crucifixo ensanguentado, José Maria sentiu que não podia mais hesitar. Deus o queria por inteiro. Decidiu, então, ingressar no seminário de Saragoça, uma escolha que não estava nos planos da juventude comum. A princípio, sua vocação não era envolta em certezas ou consolações místicas. Era uma obediência pura, dolorosa, que se fazia dia após dia. Naqueles corredores de silêncio e estudo, enfrentou suas lutas interiores, tentações sutis de uma vida mais cômoda, sonhos humanos de estabilidade e afeto. Mas a voz de Deus, embora discreta, era constante. Enquanto muitos buscavam um sacerdócio de prestígio, ele escolheu o escondimento, a entrega sem aplausos, a renúncia do próprio nome. Tudo nele se moldava para um sacerdócio que, embora visse a luz, crescia como raiz em terra seca. Durante seus anos de formação, aprofundou-se na teologia, na filosofia e no direito canônico, não apenas como quem busca conhecimento, mas como quem procura compreender melhor aquele a quem havia dado sua juventude. Sua oração tornava-se cada vez mais sincera e simples. Não pedia explicações a Deus, mas força para obedecer. Carregava a dor da pobreza da família e a solidão que muitas vezes acompanha os escolhidos. Foi ordenado sacerdote em 28 de março de 1925, com apenas 23 anos, na igreja de São Carlos, em Saragoça. Não houve alardes ou comemorações grandiosas, mas no céu, a entrega daquele jovem sacerdote era recebida como perfume suave. Com o coração inflamado, iniciou seu ministério cuidando de pobres e doentes, visitando famílias humildes e dedicando-se à pregação com zelo. Não sabia que sua missão verdadeira ainda não havia começado. Como o profeta Samuel, que ouviu Deus chamar no silêncio da noite, José Maria escutava os sussurros do céu em meio à simplicidade da vida. E como está escrito: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Era esse chamado misterioso que começava a tomar forma, ainda encoberto, mas já pulsando com força no coração do jovem sacerdote. No dia 2 de outubro de 1928, enquanto fazia um retiro espiritual na residência dos padres missionários do Coração de Maria, em Madrid, José Maria celebrou a Santa Missa com um peso espiritual diferente. Seus dias eram tomados por uma oração constante, uma súplica quase angustiada para que Deus revelasse o que queria dele. Ao concluir a missa naquela manhã, recolheu-se ao seu quarto, levando consigo um caderno e um coração sedento por respostas. E então, de forma silenciosa, mas profunda, sem visões extraordinárias nem sons celestiais, a luz de Deus invadiu sua alma. Ele viu interiormente o que o Senhor lhe pedia. Foi como uma torrente de clareza, uma compreensão simultânea e completa de uma missão que até então não existia aos olhos do mundo. José Maria viu o Opus Dei, ou na obra de Deus, como um caminho novo e antigo ao mesmo tempo. Um chamado à santidade no meio do mundo, na vida cotidiana, no trabalho, na família, sem abandonar o estado secular. Compreendeu que Deus não reservava a santidade apenas aos mosteiros, mas a queria entre engenheiros, donas de casa, médicos, lavadeiras, estudantes, operários,
Todos, sem exceção, podiam ser santos ali onde estavam. Essa intuição tão simples e revolucionária acendeu nele um zelo que jamais se apagaria. A visão não veio com explicações detalhadas, mas com uma certeza inabalável. Era como se Deus tivesse colocado em seu coração um mapa invisível e dissesse: confia e caminha. José Maria chorou, não por medo, mas pela reverência diante do mistério que se descortinava. Sabia que aquele chamado não era dele, mas da igreja. Não era fruto de sua imaginação, mas de uma graça confiada por Deus. Naquele instante, ele se entregou por inteiro, sem reservas, à missão de fazer com que cada pessoa compreendesse que o trabalho mais comum, feito com amor e por amor a Deus, podia ser lugar de salvação. Como ensina a Escritura, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Esse dia se tornaria o alicerce de toda a sua vida futura. Ali nascia não apenas uma instituição, mas um espírito, um caminho, uma resposta concreta ao mundo moderno, tão sedento de sentido e tão distante do sagrado. José Maria não buscou fundar nada, apenas respondeu, e essa resposta mudou tudo. Ele nunca mais seria o mesmo, e a igreja também não. Logo após aquela manhã luminosa de 2 de outubro, José Maria se viu diante da realidade mais dura de qualquer missão divina: a solidão dos começos. Não havia estrutura, não havia seguidores, nem mesmo uma clareza jurídica ou pastoral sobre como aquela inspiração deveria tomar forma. Restava-lhe apenas a fé e, com ela, a firmeza de quem já havia aprendido a obedecer, mesmo no escuro. Ele começou como Jesus começou, entre os pequenos, no cotidiano, amando as almas uma a uma. Em vez de multidões, encontrou jovens estudantes, profissionais iniciantes, pessoas comuns com vidas aparentemente banais, mas sedentas de sentido. A elas, José Maria começou a transmitir a certeza de que Deus os chamava à santidade exatamente onde estavam. Os primeiros anos foram marcados por uma pobreza radical. A subsistência vinha de pequenos trabalhos, aulas particulares e da ajuda generosa de poucos amigos. A missão se desenvolvia entre dificuldades materiais e resistências espirituais. José Maria dormia pouco, comia com simplicidade extrema, mas mantinha acesa uma chama que nem o cansaço nem a humilhação conseguiam apagar. Sentia que o próprio Cristo era seu companheiro no caminho e, como ele, aceitava não ser compreendido. A obra, ainda embrionária, começava a gerar frutos em corações que antes viam a fé como algo distante, reservado apenas aos religiosos. Agora, pela primeira vez, ouviam que podiam se unir a Deus lavando pratos, organizando escritórios, cuidando de filhos ou estudando para provas. Não faltaram críticas, nem desconfiança. Alguns membros da própria igreja viam com reserva aquele modelo novo, temendo desvios doutrinários ou inovação perigosa. Mas José Maria, sempre fiel ao magistério, insistia que não havia nada de revolucionário no que propunha, apenas a redescoberta de uma verdade esquecida. A santidade é para todos. Em silêncio, ele continuava reunindo aqueles que aceitavam esse chamado, formando-os com ternura e exigência, ensinando-os a rezar, a oferecer seus sofrimentos, a unir-se ao sacrifício de Cristo em cada ato cotidiano. Era uma escola de espiritualidade escondida, mas intensa. Seu amor pela igreja era total. Dizia que queria morrer com a cabeça cheia de cabelos brancos e gasto de servir a igreja como um burro de carga que foi útil. Nada nele buscava glória. Ele apenas queria ser fiel. Como está escrito, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 10. Assim, os alicerces do Opus Dei foram sendo colocados não em pedras visíveis, mas em corações convertidos, em vidas ordinárias que se tornavam extraordinárias por meio da graça. Era o começo de uma primavera silenciosa, que nascia em terreno árido,
mas regado pelas lágrimas e orações de um padre que acreditava no impossível. Quando a Guerra Civil Espanhola eclodiu em 1936, José Maria já havia reunido à sua volta um pequeno grupo de jovens profundamente comprometidos com a espiritualidade do Opus Dei. Mas a perseguição religiosa que se abateu sobre a Espanha foi como uma noite escura sobre a alma da nação. Igrejas incendiadas, sacerdotes assassinados, crucifixos arrancados dos lares. Era o tempo da cruz visível e do medo cotidiano. Para um padre como ele, vestir o clergyman era praticamente assinar a sentença de morte. José Maria teve que deixar tudo: sua casa, os lugares onde atendia espiritualmente, até mesmo os objetos sagrados que tanto amava. Tornou-se fugitivo em sua própria pátria, refugiando-se em casas de amigos, disfarçado de civil, vivendo cada dia como um dom não merecido. Durante meses inteiros, permaneceu escondido, sem poder celebrar a missa, alimentando-se do silêncio e da oração. Foram dias de fome, febres, angústia e trevas interiores. Ele, que sempre pregara a presença de Deus no cotidiano, agora precisava encontrar essa presença no medo, no abandono e na incerteza. Mas a chama da fé, em vez de se apagar, cresceu. José Maria oferecia cada momento como sacrifício, cada noite mal dormida como intercessão, cada lágrima como expressão de fidelidade. Sua fé tornava-se maturada pelo fogo, e seu coração aprendia a confiar sem ver. Como os antigos profetas, caminhava pela noite com os olhos da alma fixos no Deus invisível. E como está escrito: mesmo que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Salmos capítulo 23, versículo 4. Em outubro de 1937, José Maria e alguns companheiros conseguiram escapar pela rota dos Pirineus, atravessando a fronteira até a zona controlada pelos nacionalistas. A travessia foi longa, feita a pé pelas montanhas em clima severo, com risco constante de captura ou morte. Era o verdadeiro caminho da cruz, sem glamour ou glória, apenas fé e confiança. Quando finalmente chegou ao destino, fraco, exausto e marcado pela dor, não pediu descanso, pediu uma capela. Precisava celebrar a Eucaristia novamente, como quem encontra o ar depois de quase se afogar. Ali, diante do altar, compreendeu que tudo havia sido purificação. Deus o permitira viver a perseguição não para castigá-lo, mas para prepará-lo. O sacerdote do cotidiano havia se tornado na carne e no espírito um altar vivo de fidelidade. E agora, mais do que nunca, ele sabia que sua missão era para toda a igreja. Com o fim da guerra, José Maria retomou seu trabalho apostólico com ainda mais zelo. Mas sabia que o Opus Dei, se era realmente uma obra de Deus, precisava pertencer à Igreja Universal, e não apenas à realidade espanhola. Por isso, em 1946, deixou a sua terra natal e partiu para Roma. Não foi uma viagem de conquista, mas de obediência. Sabia que ali, no coração da cristandade, deveria colocar sua obra aos pés do sucessor de Pedro. Apresentou sua inspiração à Santa Sé, buscando aprovação jurídica e espiritual para aquilo que já florescia no mundo, como sinal de um novo tempo. Foi acolhido, escutado e, com o tempo, compreendido. Mas esse caminho foi lento, exigente, cheio de revisões, esperas e cruzes ocultas. Instalado em Roma, José Maria viveu em humildade e pobreza, dedicando-se não apenas à organização da obra, mas, sobretudo, ao cuidado das almas. Com espírito de pai e coração de pastor, acompanhava espiritualmente membros espalhados por vários países, incentivava novas fundações, escrevia cartas, formava consciências. Mas todo esse crescimento exterior escondia uma vida interior marcada por sofrimentos profundos. Ele carregava enfermidades crônicas, dores físicas constantes e incompreensões tanto externas quanto internas. Muitos dos que não compreendiam sua espiritualidade o acusavam de rigidez, de elitismo, de querer fundar uma igreja paralela. Outros, mesmo próximos, não entendiam sua exigência evangélica,
sua disciplina de alma e corpo, seu chamado à radicalidade da santidade. José Maria respondia a tudo com silêncio, oração e fidelidade. Nunca buscou defender-se com argumentos, mas com o exemplo. Aceitava as calúnias como parte de sua missão, unindo-se a Cristo crucificado, que também foi incompreendido por aqueles a quem mais amava. E mesmo quando a saúde lhe faltava, a sua alma seguia forte, sustentada por uma confiança sobrenatural. Ensinava que a santidade exigia esforço, mas era possível, e que cada dor se unida à cruz tornava-se redentora. Como está escrito, completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, por amor do seu corpo, que é a Igreja. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Era isso que ele vivia, uma oferta escondida, silenciosa, fecunda. Enquanto a obra se espalhava por continentes, América, Europa, depois África, Ásia, Oceania, José Maria permanecia no centro, não como um gestor, mas como um intercessor. Cada novo país era recebido com joelhos no chão, não com estratégias humanas. E mesmo vendo sua inspiração ganhar força, nunca se considerou fundador. Preferia dizer que era um pobre instrumento. Sua missão era amar, formar, sofrer e calar. E assim, em Roma, José Maria tornou-se o coração oculto de uma espiritualidade que, sem ele saber, começava a transformar discretamente a história da Igreja. Nos últimos anos de sua vida, José Maria não buscou descanso nem prestígio, mas aprofundou-se ainda mais naquela entrega silenciosa que marcara toda a sua missão. O homem que um dia se ajoelhou diante de pegadas na neve, agora caminhava com passos firmes na maturidade espiritual de quem havia dado tudo. Continuava a escrever, a aconselhar, a formar almas, mesmo quando o corpo já dava sinais claros de exaustão. Suas cartas, que se tornariam herança espiritual para milhares, não eram tratados teológicos, mas reflexos de um coração abrasado por Deus. Sua linguagem era simples, mas sua doutrina, profunda. Escrevia como quem ora, como quem ama, como quem sofre calado por cada alma que lhe era confiada. A sua vida, embora oculta aos olhos do mundo, era acompanhada por sinais de transformação nas vidas ao seu redor. Famílias se convertiam, jovens encontravam propósito, profissionais redescobriam a beleza da vocação no trabalho. José Maria havia plantado em terreno seco e agora colhia frutos que não celebrava. Preferia permanecer à sombra da cruz, como Maria aos pés do Filho. As alegrias que recebia eram espirituais, o perdão alcançado por muitos, a reconciliação de corações feridos, a perseverança de quem antes desistiria. Tudo era devolvido a Deus em gratidão silenciosa, como o servo da parábola que diz: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 10. Na manhã do 26 de junho de 1975, enquanto trabalhava em sua sala, entregou seu último suspiro com a mesma simplicidade com que viveu. Não havia multidões ao redor, nem câmeras, apenas a presença real de Deus que veio buscar seu servo fiel. Sua travessia final foi como toda a sua vida, discreta, inteira, obediente. Os que o conheciam choraram não apenas por sua ausência, mas por terem perdido um pai espiritual que os ensinara a encontrar Deus nas tarefas mais comuns. Mas logo perceberam que ele continuaria presente, agora mais livre para interceder, mais unido a cada um em espírito, mais vivo na eternidade do amor que plantou. Seu legado não foi uma obra institucional, mas uma abertura de caminho. Com sua vida, José Maria Escrivá de Balaguer devolveu ao mundo moderno a certeza de que a santidade é possível onde quer que se esteja, que Deus visita cozinhas, escritórios, salas de aula, oficinas, filas de hospital, camas de enfermidade. Sua herança é esta: Deus pode ser amado com inteireza em cada segundo da vida, e cada segundo pode ser santificado. Como está escrito: seja a vossa vida digna do Senhor, para que possais agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Assim viveu, assim partiu,
assim permanece, como testemunha de que o ordinário, unido a Cristo, torna-se extraordinário. A vida escondida e fiel de José Maria Escrivá não permaneceu oculta aos olhos da Igreja. Pouco tempo após sua partida, começaram a surgir testemunhos espontâneos de graças alcançadas por sua intercessão, curas físicas e espirituais que os fiéis associavam à sua oração. Mas mais do que milagres sensíveis, o que crescia era uma onda silenciosa de conversões e de retorno à fé. Pessoas que haviam se afastado de Deus reencontravam o sentido da vida ao conhecer seus escritos e sua proposta de santidade no ordinário. Homens e mulheres que se julgavam distantes de qualquer vocação espiritual descobriam que o trabalho, as tarefas simples do dia e até mesmo a dor podiam se tornar caminho de união com Cristo. A Igreja, com prudência e zelo, iniciou o processo de beatificação. Em 18 de maio de 1992, o Papa São João Paulo II declarou bem-aventurado aquele homem que havia mostrado ao mundo um novo caminho de fidelidade. E no 6 de outubro de 2002, diante de uma multidão vinda de todos os continentes, o mesmo pontífice o proclamou santo. Era como se a Igreja confirmasse que o sonho silencioso que nascera em um retiro, com um caderno simples e uma inspiração, era de fato uma luz do Espírito para todos os tempos. Ao canonizá-lo, o Papa não apenas reconheceu a santidade de um homem, mas lançou um apelo profético: santificai-vos no mundo, onde quer que estejais, porque Deus vos espera ali. Naquela cerimônia, São João Paulo II afirmou com firmeza que São José Maria é o santo do ordinário, porque nos ensina a buscar Deus em tudo. O mundo moderno, muitas vezes dilacerado por rotinas opressoras, por crises de identidade e por uma espiritualidade distante, recebia ali uma resposta. A santidade não está reservada aos monges e às freiras, mas é chamada de todo batizado. Como está escrito, sede santos porque eu sou santo. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16. José Maria havia levado essa palavra às últimas consequências e agora, canonizado, tornava-se uma luz segura para quem desejava seguir Cristo sem deixar sua profissão, sua família, sua vida comum. A canonização não foi o fim de sua missão, mas o início de uma nova etapa. O céu agora acolhia um intercessor incansável para todos os que se sentem esquecidos, pequenos, sem brilho. Muitos que vivem hoje a solidão, a dor escondida, o cansaço dos dias repetitivos, encontram em São José Maria não apenas inspiração, mas consolo. Por isso, neste momento, convido você que nos acompanha a escrever nos comentários os nomes de pessoas afastadas da fé, entes queridos que precisam voltar ao coração de Deus, ou pedidos de oração por cura, reconciliação e esperança. Ele que soube enxergar Deus no silêncio de um escritório ou na pressa de um trem, saberá levar ao Senhor cada súplica feita com fé. A vida de São José Maria Escrivá permanece como uma resposta clara e terna para todos os que um dia se perguntaram se Deus os vê, se Ele realmente se importa com os pequenos gestos, com os dias iguais, com as lutas escondidas que ninguém percebe. Em um mundo tão marcado pela busca de grandeza e visibilidade, sua existência proclama com força que o verdadeiro heroísmo espiritual acontece muitas vezes longe dos altares e dos palcos, dentro de uma cozinha, atrás de uma escrivaninha, no cuidado com um filho, na fidelidade a um dever que ninguém aplaude. Foi ali, no ordinário da vida, que ele encontrou o extraordinário de Deus. E é ali que cada um de nós pode reencontrar também o nosso sentido. São José Maria não falou de teorias distantes, mas de vida concreta. Ele olhava para cada pessoa como única, chamada por Deus para uma missão irrepetível. Nunca importava o que a pessoa fazia, mas com que amor o fazia. Ensinava que a vida interior não se opõe ao mundo, mas transforma o mundo a partir de dentro. Repetia com insistência que a santidade está ao alcance de todos, que Deus não pede o impossível, mas tudo. E tudo, muitas vezes, significa varrer um chão com paciência, escutar um parente difícil com caridade, oferecer uma dor com fé,
sorrir mesmo sem vontade, levantar-se de novo após cada queda. Como está escrito: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 40. Para as mães que se sentem esquecidas, para os idosos que enfrentam a solidão, para os enfermos que lutam em silêncio, para os trabalhadores cansados, para os jovens que ainda não encontraram sua vocação, para todos os que pensam que sua vida não tem valor, São Josemaria responde com sua própria existência que Deus está ali, que a sua vida importa, que cada instante unido a Cristo tem um peso eterno e que ninguém está fora do alcance da graça, mesmo que o mundo não veja, mesmo que ninguém reconheça. Ele nos ensina a redescobrir o altar escondido no coração da vida diária, onde se pode amar com plenitude e transformar o mundo sem sair de casa. Por isso, hoje, permita-se acolher essa verdade com fé. Talvez você tenha rezado por alguém da sua família que se afastou da fé. Talvez carregue um sofrimento que parece inútil. Talvez esteja desanimado com sua rotina. Entregue tudo. Faça como São Josemaria. Ame no silêncio, confie no escuro, persevere naquilo que só Deus vê. Sua fidelidade, mesmo sem testemunhas, já está escrevendo uma história de santidade. Porque, como ele mesmo dizia, para aqueles que amam, nada é pequeno. O amor transforma tudo. A história de São Josemaria Escrivá é, acima de tudo, um lembrete da ternura de Deus por aqueles que vivem esquecidos dos holofotes, mas profundamente unidos à cruz. Em tempos em que se busca visibilidade, influência e resultados imediatos, ele foi uma luz serena que ensinou a paciência do grão que morre em silêncio para dar fruto. Seu chamado não foi para as multidões, mas para cada alma individual, como quem sussurra no íntimo do coração. Teu lugar é santo, tua vida é preciosa, teu esforço escondido é um altar. Em sua pobreza, Deus plantou um campo fértil. Em sua obediência, abriu uma estrada larga. Em sua dor silenciosa, gerou consolo para milhares. Por isso, sua vida toca tão fundo os que sofrem calados. Hoje tantos caminham como ele caminhou, com dúvidas, responsabilidades pesadas, corações divididos entre o desejo de Deus e as exigências da vida comum. Mas a mensagem que ele nos deixou não exige feitos heróicos, e sim fidelidade. Ele nos convida a transformar nossa casa em mosteiro, nosso trabalho em oração, nossas lágrimas em intercessão, como ensina a Escritura. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nada do que é vivido com amor passa despercebido aos olhos de Deus. Se a sua alma se sentiu tocada por esta história, permita-se agora rezar. Que Deus transforme sua rotina em missão, seus cansaços em méritos eternos, suas perdas em colheitas futuras. Que o exemplo de São Josemaria seja um farol para os seus dias escuros, uma ponte para quem se sente distante da igreja, uma resposta para os que duvidam que ainda há santidade no mundo. E se você conhece alguém que precisa reencontrar a fé, alguém cansado, doente ou perdido, compartilhe esta história com ele. Que ela seja bálsamo, ânimo e recomeço. Curta, comente seus pedidos de oração, inscreva-se neste canal de fé e esperança. Não por nós, mas porque o mundo precisa de mais histórias como esta. Histórias que recordam que o céu começa nas pequenas coisas e que, como nos ensinou São Josemaria, Deus nos espera exatamente onde estamos,